Como é que você está? Tudo bem? Estou aqui para gravar as respostas, referentes às dúvidas da lição de número 5, a lição da Escola Sabatina. E vou dar as respostas a algumas perguntas que eu recebi, perguntas bem interessantes, e eu creio que esse vídeo vai dar um bom conteúdo para estudarmos a Bíblia. A primeira pergunta que eu recebi foi do querido pastor, aqui não é mencionado o nome dele, mas ele é pastor da Igreja Central de Cruz das Almas, na Bahia. E ele tem um canal no YouTube que é Minha Escola é 10. E ele fez uma pergunta que é a mesma dúvida da Érica Reijane. Ela escreveu também, escreveu assim: fiquei curiosa também a respeito do quê? A dúvida é a seguinte: aprecio e oro muito pelo seu ministério. Muito obrigado, pastor. Já assisti mais de 500 vídeos seus, que maravilha. Gostaria de fazer uma pergunta. Por que Deus não repreendeu o riso de Abraão em Gênesis 17:17, mas repreendeu o riso de Sara em Gênesis 18:13? Uma pergunta interessante. E a resposta é a seguinte: Sara fez algo diferente do que Abraão. Eles tiveram dúvidas, ambos tiveram dúvidas de que isso fosse realmente acontecer. Mas logo depois, ali em Gênesis 18, logo depois, Abraão já creu em Deus, né? E Sara, ela duvidou, juntamente com Abraão, obviamente, mas Abraão ele já tinha crido. Então, porque Abraão teve um momento de dúvida, mas depois creu, então Deus não repreende o riso dele, né? E o riso dele também foi de ordem diferente. O riso de Sara apresenta, ele é parcialmente sarcástico também. E o de Abraão não era. Então, em resumo, ambos duvidaram, né, de que Deus pudesse cumprir aquilo no início, né, dar no início. Mas Abraão, ele creu. E aí resolveu o problema. Agora, ela, além de não crer, dá uma risada, e uma risada meio que sarcástica. E aí Deus repreendeu-a por esse tipo de riso. Tá ok? Então Deus queria que ambos se alegrassem com a notícia. E Deus não se preocuparia se eles achassem engraçado, né? Imaginando-se os dois idosos tendo filhos. Deus não se preocuparia com isso. Mas quando houve uma descrença acompanhada do riso parcialmente sarcástico de Sara, aí sim, Deus obviamente teve que dar uma repreendida nela. Mas com carinho, mas o fez, tá bom? Antônia Maria dos Anjos falou o seguinte, ó: chamo-me Antônia, não compreendi direito o comentário da lição 5 de domingo. Gostaria de tirar uma dúvida do contexto abaixo. Deus se refere a Abraão como seu escudo. Como assim? Era para encorajar Abraão por não ter filhos ou por não ter ainda as terras? No contexto, nós percebemos que Deus estava encorajando Abraão porque ele ainda não tinha descendentes. Tá? Se você ler o contexto, eu apresentei durante a semana, Gênesis 15, ó. Gênesis 15, olha o contexto. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. E aí vem aqui, ó. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro de minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo:
não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, aqui aparentemente no contexto, né, quando Deus fala que seria o escudo dele, Deus estava dizendo o seguinte: olha, eu sou o seu protetor, sou o seu escudo, sou a garantia de que você vai sim ter filhos. Tá? E olha o verso 5. Então, conduziu até para fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. E ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Então Deus estava dizendo para ele: eu sou o seu escudo, sou o seu protetor, que obviamente Abraão, ao passar por aquelas terras pagãs, ele estava em risco, então ele está dizendo que ele era o protetor dele, mas o principal propósito era dizer o seguinte: eu posso garantir, como seu escudo, de que apesar da sua grande idade, você terá descendentes sim. Então Deus queria firmar a fé de Abraão na certeza de que Deus estaria com ele, tá bom? E que faria o milagre. Aqui, outra pergunta vem do consultor Barcelos. Professor, que o Senhor Deus o abençoe e que o inspire sempre para que continue produzindo esses materiais para o benefício de todos nós. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Tenho uma pergunta. De onde derivam as palavras semita e hebreus? Esta era uma dúvida que eu tinha um tempo atrás e minha esposa, assistindo a um curso online que tem a ver com arqueologia, ela me deu ela fez uma descoberta, né, e me deu a resposta muito interessante, que os semitas vieram do filho de Noé, Sem. Lembra que Noé tem Sem, teve Sem, Cã e Jafé. Então os semitas são os povos descendentes de Sem. Então foi de Sem que se originaram esses povos semitas, né? E entre os povos semitas estão quem? Os hebreus. Olha que interessante. Então, entre os semitas estão os babilônios, assírios, arameus, árabes e hebreus, todos descendentes de Sem. Então, os semitas vieram de Sem. E Sem teve um filho chamado Arfaxade, que, de acordo com o dicionário bíblico Adventista do Sétimo Dia, esse Arfaxade nasceu cerca de 2 anos após o dilúvio. E Arfaxade teve um outro descendente, que teve um outro descendente chamado Éber. E uma parte dos teólogos crê que esse descendente também de Sem, Éber, deu origem aos hebreus. Tá? Vamos ler um pouquinho só sobre isso na Bíblia, para você não ficar só com essa explicação como se fosse algo humano, não é? E não bíblico. Eu quero que vocês entendam que as respostas que nós damos aqui têm base bíblica. Então, Gênesis 10, 21 e 24 eu vou ler, ó. A Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Os filhos de Arã, eu não vou ler aqui, vou ler já o 24. Arfaxade, ou seja, um dos filhos de Sem, não é? Gerou a Salá. Salá gerou a Éber. De acordo com alguns teólogos, Éber significa pai de todos os hebreus. Mas você vai encontrar uma outra linha de teólogos que crê diferente, né? Que não tem uma outra resposta para a origem desses nomes, mas crê, na verdade, que a origem desse nome poderia estar em Abraão, por Deus ter chamado da terra de Ur dos Caldeus. Eu, a princípio, vejo mais lógica nesta forma, neste posicionamento. Se eu vier a mudar, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Vários conceitos meus eu já mudei. Então, a princípio, Sem é o pai de todos os semitas. Arfaxade
tem um descendente e dele saiu Éber, e de Éber surgiu o nome Hebreus. Tá? Então, deste modo, os hebreus e até o próprio Abraão teriam a linhagem, seriam descendentes de Sem, um dos bons filhos de Noé. Tá bom? Outra pergunta do Everton Santos. Paz de Deus, tem uma pergunta. Por que Deus fez o ser humano inferior aos anjos? Os mesmos têm tanta sabedoria e poder e nós somos apenas meros seres humanos tão frágeis. Ainda que a gente fosse imortal, como eles, os mesmos ainda são superiores em poder, força, atributos, etc. Fica aí essa pergunta, obrigado. Veja, quando Deus fez o ser humano inferior em natureza aos anjos, a diferença era muito pouca. Então, você olhou da perspectiva pós-pecado. Nós agora, com o corpo, com a mente, com tudo corrompido pelo pecado, a nossa diferença entre os anjos é muito grande. Mas nosso primeiro pai, Adão, nossa primeira mãe, Eva, não, a diferença era muito pequena. Né? Eles eram superiores por serem seres de natureza espiritual. Não sabemos como que Deus os criou, do que Deus os criou. Agora, o ser humano foi criado do pó da terra. E a diferença antes do pecado era uma diferença mínima. Tá? Então, o que o irmão fez, o que o amigo fez, foi avaliar a nossa condição e compará-la com a dos anjos pós o pecado. Isso não deveria ser assim. Aí deveríamos comparar, sim, por uma questão de justiça, diríamos assim, comparar a natureza humana antes do pecado com a natureza dos anjos. Vou ler para você o Salmo, capítulo 8, tá? Versos 4 a 9, diz assim, ó. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visistes? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. Em algumas traduções está menor do que Deus. Então não se tem uma certeza, né, do que seria a tradução aqui. E de glória e de honra o coroaste. Veja, desse-lhe domínio sobre a tua mão e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Então veja, o contexto mostra, né, que o ser humano foi feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Possivelmente porque enquanto os anjos tinham soberania, influência e atuações em uma quantidade maior de planetas, os seres humanos tinham sobre o seu domínio apenas o planeta Terra. Então a diferença do ser humano antes do pecado para os anjos é muito pequena, né? Porque o texto diz, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que os anjos. E algumas traduções dizem por um pouco menor do que Deus. E aí, se for certa essa tradução menor do que Deus, obviamente que será somente em relação ao governo na terra, tá? Enquanto Deus tem o total domínio, eles prestam contas e também têm o domínio sobre a terra. Tá? Nesse sentido, eles seriam um pouco menores do que Deus, porque Deus teria uma autoridade maior sobre o planeta. Agora, não está falando em essência, porque realmente Deus é infinitamente superior a qualquer criatura. Tá bom? Vamos aqui para outra pergunta do Eugerson Maia. Disse o seguinte: a minha pergunta é sobre a salvação. Sabemos que Deus escolheu os judeus para ser o seu povo aqui na terra, e que por meio deles teríamos o conhecimento do Deus verdadeiro. Isso significa dizer que todos aqueles que não são judeus deverão se unir a eles caso queiram se salvar? Pois Jesus disse, em João 4:22, não é? Vós adorais o que não conheceis, falando a uma samaritana. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Será que
isso significa que para nós nos salvarmos, temos de nos afiliarmos à religião judaica? Com certeza não. E vou lhe dar as razões. Primeiro, o texto indica que a salvação vem dos judeus em dois sentidos. Primeiro, porque deles, como você disse na sua pergunta, né, e afirmação também, deles veio o conhecimento do verdadeiro Deus para outras nações pagãs que quiseram conhecer a Deus. Então, por meio dos judeus, né, dos israelitas, o Deus verdadeiro foi conhecido, o Deus verdadeiro e salvador, e também por meio do santuário terrestre, das leis e da prosperidade que Deus deu a eles, eles poderiam, obviamente, ter um conhecimento maior de Deus e se sentirem atraídos a Deus. Então, a salvação vem dos judeus neste ponto. Segundo ponto, porque o Messias descenderia de Judá, né, viria dentre os judeus. Então, nesse sentido, é que a salvação vem dos judeus. Não indica, Jesus não quer dizer com esse texto que nós devemos nos filiarmos ao judaísmo pela simples razão de que o judaísmo rejeitou a Cristo como Messias. Então, como que nós deveríamos nos filiarmos aos judeus se eles não aceitaram a Cristo como Messias? Não faria sentido, entende? Então, como muitos deles rejeitaram a Jesus como Messias, eles perderam a supremacia, perderam o privilégio de povo especial de Deus, e muitos deles que não aceitaram o Messias, e se não aceitarem, vão perder até a salvação, caso não aceitem a Jesus Cristo. Vou ler aqui alguns textos para que esse assunto fique, digamos assim, fechado e conclusivo para você. O primeiro, Mateus 21, 42 e 44. Mateus 21, 42 e 44. Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular, Jesus falando dele mesmo. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. 24. Não, 23, 43 na verdade. Eu li o 42. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então aqui Jesus estava dizendo que os judeus perderiam o privilégio de serem a nação escolhida por Deus para levarem o conhecimento de Deus a todo mundo. Deus iria agora utilizar-se não apenas de judeus, iria utilizar-se obviamente dos judeus convertidos a Cristo e também dos gentios que viessem a fazer parte da igreja. Um outro texto que é importante para você entender essa relação entre judaísmo e salvação é Romanos 11. Esse capítulo seria muito bom você lê-lo. Mas eu vou ler aqui alguns versos, que aqui nós vemos duas coisas. Que Deus não rejeitou ao povo judeu, apenas não tem os judeus mais como o principal povo escolhido para levar o conhecimento do verdadeiro Deus. Hoje é a igreja que tem esta posição especial, ok? Porque a igreja foi inaugurada por Cristo e depois pelo Espírito Santo também, não é? Mas os judeus não foram abandonados por Deus, tá? Então, Deus ainda tem planos para eles. Então, isso é importante nós termos em mente. Vou ler aqui para você, Romanos capítulo 11. Vou ler os versos 1 a 2, depois também o verso 7 e o verso 21. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Então, primeiro ponto, Deus não rejeitou o povo judeu. Verso... Agora vamos para o verso 21 e 22. Agora ele está falando aqui para os gentios, né? Porque se Deus não poupou os ramos naturais, os judeus, não é? Também não te poupará. Falando do gentio, olha,
se os judeus que abandonaram a Deus, a Cristo, que negaram o Messias enviado por Deus, Deus os cortou da videira, então você que é gentil tenha cuidado. Não rejeite a Jesus, porque se Deus não poupou, diz assim, os ramos naturais, que são os judeus, também não te poupará. Aí versículo 23, eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então você percebe, Deus cortou os judeus, diríamos assim, da videira que é Cristo, mas ao mesmo tempo, aqueles que descreram e descreem, Deus quer enxertá-los de volta na videira, que é Cristo. Né? E aí, a salvação não se consiste em filiar ao judaísmo pelas razões que eu dei, mas consiste nisto aqui, de acordo com Gálatas 3, 27 a 29. E com isto aqui nós podemos concluir a ideia, o pensamento, a resposta, tá? Gálatas 3, 27 a 29, que diz assim, ó: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, veja, filiar-se ao judaísmo seria sem sentido, porque além de rejeitar o Messias, obviamente não iriam se batizar, e não se batizaram, em nome de Jesus Cristo, em nome da Trindade, né? Não foram batizados em Cristo, ok? Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo Jesus, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então os judeus foram usados para levar o conhecimento do verdadeiro Deus, mas não eram meios de salvação. O meio de salvação seria o Messias que descendeu deles, que é Jesus Cristo, da tribo de Judá. E o texto é claro em dizer que somente os que se revestem de Cristo e são batizados, né, em Cristo, eles fazem parte da família de Deus na terra. E aí Deus acabou agora com a questão de nacionalidade. Deus agora lhe forma a igreja, composta por judeus, gregos, escravos, libertos, homens, mulheres, todos são que um em Cristo. E se somos de Cristo, somos descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, a salvação vem não por se filiar ao judaísmo, vem por se filiar a Jesus Cristo e fazer parte da sua família, da sua igreja na terra. Tá ok? Então, espero que esses textos tenham ajudado você a entender essa questão, porque infelizmente muitos, por não entenderem esse assunto, acabam debandando para o judaísmo e negando a fé cristã, simplesmente porque se deixaram convencer ou enrolar, não estudaram devidamente a Bíblia, né? E a última pergunta que nós vamos responder é a de Jonatas S. Paixão, que diz assim: paz e graça, queria tirar uma dúvida, afinal, fé é dom? Como ela é dada? Só para alguns? Sou arminiano convicto, ou seja, crê que nós possuímos, né, parte do livre-arbítrio, não calvinista, né, que não crê na existência de nada de livre-arbítrio, e tenho dúvida em relação a esse assunto. Primeiramente, que bom, meu irmão, que você segue, diríamos assim, o arminianismo, né, porque é a teologia que mais se aproxima realmente para entender a questão do plano de salvação e a relação entre a soberania de Deus, não é? Livre-arbítrio, predestinação, tá? Vamos ver então. A fé é um dom? Ela é, mas ao mesmo tempo não é. Estou brincando. Primeiro deixa eu te dizer por que a fé é um dom. Olha aqui Efésios capítulo 2, verso 8. Nós podemos dizer que a fé é um dom. Não, e devemos dizer, porque a Bíblia diz isso. Ó, Efésios 2, 8.
Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E agora falando, né, tanto da salvação quanto da fé, olha o que diz o texto, ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus. Então a fé é um dom de Deus. E ela é dada só a algumas pessoas? Não. Porque de acordo com 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então todos têm a oportunidade de receberem de Deus o dom da fé. Nós temos que receber de Deus o dom da fé, porque nós somos seres corrompidos pelo pecado. Tá? Aqui, em parte, os calvinistas estão certos. A fé é um dom de Deus. Agora, eles erram na questão de que Deus predestina uns para receberem esse dom e outros não. Isso está errado por quê? Porque quando vemos as dicas para o desenvolvimento da fé, vemos que essas dicas não são dadas só para pessoas predestinadas. Tá? Então veja, ao mesmo tempo em que a fé é um dom, com essas dicas eu vou mostrar para você que a fé pode ser comparada a um músculo. Para um músculo não atrofiar, o que nós temos que fazer? Exercitá-lo. A fé é a mesma coisa. Né? Eu recebo de Deus esse músculo chamado fé. Agora cabe a mim exercitá-lo para que ele não se atrofie. E aí eu vou mostrar para você 2 dicas para fortalecimento desse músculo que Deus nos deu. É um dom de Deus, músculo chamado fé. Primeira dica, Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então a primeira dica para desenvolver o músculo que Deus nos deu, chamado fé. Ouvir da palavra de Deus, ouvir a pregação, ouvir pregações, manter contato com sermões de qualidade. Isso é uma forma de exercitar, de fortalecer a fé e de aumentá-la também, tá? Então veja, Deus dá o dom, mas nós desenvolvemos o dom. Isso acontece com os dons espirituais, não é? Se você perceber 1 Coríntios 12, Efésios 4, Romanos 12, Deus dá vários dons espirituais, mas ele pede que nós os desenvolvamos. Isso também está na parábola dos talentos. Os talentos são dados, mas eles precisam ser o quê? Desenvolvidos. Né? Investir-se neles para que cresçam. Né? Então a primeira dica, Romanos 10:17, diz que devemos ouvir da palavra de Deus, ouvir da pregação. Então isso fortalece a fé, isso fortalece o músculo chamado fé. Aumentando, obviamente, a fé, aumentando a nossa massa muscular espiritual, diríamos assim. E a segunda dica, que também não é dada só para predestinados, não é? Nós vemos aqui em Marcos 9:24. Essa dica é muito importante. Por quê? Porque essa dica mostra que nós devemos ser sinceros e honestos com Deus se quisermos receber mais fé. Mateus 9. Vamos ler aqui a partir do verso 21. A partir do verso 20, tá? No contexto da cura de um jovem possesso. E trouxeram-lhe, quando ele o viu, a Jesus, o espírito imediatamente o agitou, com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes? Tudo é possível ao que crê. Agora, olha aqui a confissão sincera. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, mas ao mesmo tempo, olha, ajuda-me na minha falta de fé. Aqui está a segunda dica para desenvolvermos o músculo chamado fé. Reconhecermos que ele está fraquinho, que nós o recebemos de Deus e que precisamos de mais fé. Dizer assim: Deus, a minha fé está pequena, me ajuda a aumentá-la, me ajuda a exercitá-la. E quando este pai deste menino foi honesto em dizer:
e pedir assim, ajuda-me em minha falta de fé, Jesus curou o filho dele, tá? Então você pode obter aquilo que você deseja se você for sincero com Deus e dizer a mesma coisa: Senhor, ajuda-me em minha falta de fé. Tá bom? Muito obrigado por vocês terem acompanhado este vídeo de perguntas e respostas referentes à lição de número 5. No próximo vídeo, obviamente, nós estudaremos a lição de número 6 e quando você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, poderá postar nos comentários e nós faremos a seleção de algumas delas, porque não é possível responder todas, para estar postando um outro vídeo com essas respostas. Que Deus te abençoe, um excelente estudo da lição para você e até nosso próximo encontro.